Sabe que às quintas-feiras contamos com o Dr. António Frangulos, que faz aqui a análise de alguns temas. Hoje vamos-nos basear essencialmente sobre os resultados preliminares das eleições intercalares de Nampula, que apontam uma vitória para o candidato da Frelimo, Paulo Van Hale, que neste momento está com 58% contra 41% do candidato da Frelimo, Amice Cololo. Boa noite, Dr. Frangulos. Esteve, de certeza, a acompanhar este processo eleitoral. Esteve também, no dia da votação em Nampula, a acompanhar a quantas, então, andava este processo de votação. E qual é a análise que faz do dia da votação, antes mesmo de irmos para os resultados? Boa noite, muito obrigado. Alô aí em Nampula. Os que me viram ontem não acreditam que eu já não esteja entre eles. De facto, eu estive domingo, né, pela noite, segunda-feira estava lá, terça-feira, segunda-feira ainda participei lá do encerramento da campanha do vizinho, portanto apoiando o vizinho, e deixei isso bem claro, que não sou da RNAM, mas não deixa de ser vizinho porque o MDM é oposição, e fiquei até o dia das eleições, acompanhei algumas emoções antes e depois dessas eleições, e ontem fiz meu avião, cheguei quase de manhã, foram boas, foram pacíficas, ordeiras, como não há bela senso, não houve algumas coisas, mas podemos dizer naquela linguagem useira e vozeira, não influenciaram no resultado. Há quem diga porque a oposição ganhou, mas lá chegaremos quando estivermos a ver que não é bem assim. Exato. Mas algumas irregularidades foram apontadas por alguns órgãos de observação, como por exemplo o Votar Moçambique, que detectou alguns problemas no dia da votação. Estamos a falar de, por exemplo, encontrados boletins de voto da primeira volta em algumas mesas de voto. Estamos a falar também do registro de cadernos, aliás, de registro de casos de falta de nomes de eleitores nos cadernos, e também foram encontrados, portanto, boletins de voto na posse de algumas pessoas que imediatamente foram entregues à polícia, entre outras irregularidades que marcaram este dia de votação, não deixando de lado a questão da falta de alguns equipamentos como tintas, enfim. É verdade, e eu quero lembrar que a última vez, aqui mesmo, quando comentávamos estas intercalares, que agora já são pretérito passado, perfeito, comentávamos, e eu fazia uma analogia com o futebol português, e eu dizia que no futebol português os protagonistas, os que gostam de chamar a atenção toda para si, não são os jogadores, mas os árbitros, os presidentes das SADs, as Sociedades Anónimas Desportivas, e outros atores que não os que deviam ser, que são, portanto, os jogadores, e a bola em si, até a própria bola devia ser. Quando os adeptos, os amantes desse futebol rei vão ao estádio, não querem ver os treinadores, até os treinadores, vá que não vá, são muito vizinhos dos atores principais, fazem parte do espetáculo, mas nunca devem exagerar, mas não vão lá para ir ver o árbitro, para fazer espalhafatices,
não estão lá para ir ver mais do que os jogadores a fazer a rolar a bola. Então, e nas eleições, oxalá que isto tenha o ponto final. As eleições não pode ser a CNE e o STAI. Porque isto que nós aqui apontamos, né, são situações que são da responsabilidade inteira e até individual do STAI. Daí que, olha, eu já devo estar a fazer 2 ou 3 anos a badalar isto, que, primeiro, por mim, esta STAI já devia estar na rua, né? A CNE idem, porque é esta STAI, é esta CNE responsável pelo barulho de 2015, 2014, 2015. Ora, nunca se aposta com cavalos perdedores, mas é claro que nós também percebemos, e isto vai penalizando de algum modo os que persistem com, digamos, cavalos perdedores, porque lhes beneficiam. Quer dizer, há vezes que o negativo beneficia, quer dizer, perder, né, digamos, há vezes que beneficia alguém. Neste caso concreto, manter, digamos, cavalos perdedores beneficia os que mandam e por isso estão lá. Porque eu não me conformo, pura e simplesmente, que uma CNE que veio, portanto, justificar a vitória de um concorrente com uma justificação, digamos, não física, ok? Uma justificação não física. O mais normal dentro de uma controvérsia como aquela que nós acompanhamos em 2015 era dizer não, as provas físicas estão aqui, mas não apareceram. Trouxe o disco, não? O CD, né? Onde tinha lançado, desculpe, nós vimos em Angola logo a seguir, não é? Que lançaram dados das eleições anteriores. Porque é o homem que digita, é o homem, mas mostra o boletim de voto, né? Para dizer que, olha, este candidato teve tanto. Mas aquilo valeu. O próprio Conselho Constitucional validou, não é, os resultados com base nisso. E depois disso, nós dissemos que os que têm força na nossa política, e mais concretamente o maior partido da oposição, mesmo os pequenos, quando juntos têm uma voz forte, as organizações da sociedade civil deviam fazer qualquer coisa. Estamos a entrar para as outras eleições com os mesmos problemas. Vimos cidadãos, né, que foram impedidos de votar. Ora, porque votaram em seu lugar. Um cidadão que votou na primeira volta, na segunda volta seu nome não aparece, né? Ou porque desta vez a sua identidade nos novos cadernos está errada. Quer dizer, não pode isto persistir. Isto é um cartão, já não é amarelo, é um cartão vermelho. Eu vi o jornal da noite, o primeiro jornal da noite, que depois destas eleições, estava-se à espera destas eleições, vai começar o recenseamento de raiz para as eleições de 2019, 2018 e 2019, Exato. as autárquicas e das eleições gerais. É o mesmo STAI ainda. Não pode. Não podia. Porque não tem nenhuma razão, sobretudo a oposição, vir a queixar-se, né, de qualquer irregularidade que seja
uma repetição daquela que aconteceu na eleição anterior, que seja copy-paste de irregularidade ou fraude mesmo que tenha acontecido na eleição anterior. Quer dizer, a oposição, a sociedade civil fica sem qualquer tipo de legitimidade para fazer essa reclamação. Costuma-se dizer que o burro não cai duas vezes no mesmo buraco. Isto é um provérbio um bocado agressivo, mas é assim mesmo. O burro não cai duas vezes no mesmo buraco. Portanto, não se fez absolutamente nada em relação a estes órgãos que são autênticos fabricadores de resultados. Né? Eu lembro-me ainda do presidente da CNE a apelar, dizia ele que este era um apelo cívico, votar e ir ordeiramente para casa, votar ordeiramente e ir para casa. Ora, o que eu vi, que ainda chegaremos lá, mas só para dar um cheirinho, uma das condicionantes desta vitória é que estes não arredaram o pé não, porque já não confiam nestes órgãos. Estavam ali, vinha uma menina com mochila, menina, sim, vai votar, sim, mochila também vai votar? Ah não, deixa a mochila aqui, pendura ali. Quem quis discutir houve confusão, em alguns casos até abriram e encontraram votos, não cheguei a assistir porque onde eu passei as confusões eram outras, mas porque as pessoas estão cansadas, sabem muito bem o que é que acontece para o seu concorrente ganhar. Mas avaliado pela atuação do STAI na primeira volta, pode-se dizer que nesta segunda volta houve um esforço possível para que os erros cometidos na primeira volta não voltassem a acontecer. Ou seja, minimamente pode-se dizer que o STAI nesta segunda volta esteve muito mais organizado. Mas qual é o problema de uma eleição sem nenhum desses erros? Há problemas de o cidadão, sabe, as pessoas não conseguem por vezes entender a gravidade da coisa. Pode-se dizer que um indivíduo não influenciou, mas o facto em si é de uma tal gravidade e que até pode influenciar nas chamadas abstenções. Ora, eu, por exemplo, por hipótese, votei aqui. Quando é que foi a primeira eleição? Creio que foi 24 de janeiro. A 14 de março eu volto para aqui, para esta mesa, para esta sala. E já não tenho nome. O nome desaparece. O que é que aconteceu? Isto é grave. E se calhar este nome até estava numa outra mesa, não saiu por causa disso. E outros casos chegados, você já votou. Isto é grave. Nós não sei qual é a dimensão, a consciência, o conceito de gravidade que temos. Mas isto é simplesmente grave. Mas avaliado-se por esta vitória de Paulo Van Gaal, pode-se considerar que é uma vitória bastante expressiva, olhando para a percentagem. Olha, eu vou dar mais um exemplo de futebol, se me permitir. Eu sei que alguns até nem gostam de futebol, mas vão ter que aceitar desta vez. Imaginemos, porque no mundo do futebol também a corrupção existe. Imaginemos que um determinado árbitro está comprometido, não é, com um dos adversários. E a tarefa é favorecer um daqueles adversários. Ora, se um jogo for taco a taco, como soe dizer, é fácil inventar um penalti. É fácil piscar o olho para um fora de jogo. É fácil deixar, agora com VAR, tanto vídeo árbitro, as coisas já têm que ser outras, mas mesmo assim eu vi jogos em que o árbitro mesmo notificado a ir ver o vídeo árbitro não foi. Mas isso é quando a tangência, ataco a taco, 1-0, 1-1. Mas quando a diferença é enorme, quando o outro
que devia ser prejudicado está a ganhar com uma diferença de 3, 5 bolas. O árbitro, no fim do jogo, há de ir para outro, dizer, bolas, não tive outra coisa a fazer, não podia. Neste caso concreto, eu até posso dizer, né, porque sempre a suspeição fica acima da mesa, em cima da mesa, desculpa, quando estamos habituados que o adversário faça sempre, né, falcatruas, que ganhou com essa margem de 58%, porque significa que se fosse ainda mais transparente, era mais expressiva ainda. Portanto, poderia ser 70 ou 80. Mas o nível de abstenção manteve-se relativamente à primeira volta, apesar de que nesta segunda volta o número subiu um pouco, baixou um pouco. E o número de votantes é muito expressivo. Quero dizer, baixou cerca de 7%, 32% foi o que foi a participação agora, contra 25%. E isto não é pouco, é muito, considerando que havia uma reclamação de que havia indivíduos que tinham vindo de outros lugares para irem votar e que digamos, de uma pesquisa sumária que eu fiz, conheci até algumas pessoas, apercebi-me que de facto há pessoas que podiam não ter participado na primeira volta, porque essas pessoas de 13 a 14 foram montadas, né? Mas que neste espaçozinho, perante o susto que a Frelimo tinha apanhado e ter os meios consigo, fez tudo por tudo para que aqueles que estão recenseados, né, em 2013, 2014, que não têm todas as condições para poderem estar no dia 14. Okay? Mas tudo bem. Acontece que há um número de pessoas que se levaram para ir não nenhum bruxo, mas eu disse que o candidato da Frelimo ia perder. Eu disse que as pessoas haveriam de levantar-se para ir votar por uma ou duas razões. Uma delas seria, portanto, o clima, né? Que não me parece que seria tão violento o tempo, tão violento como foi, portanto, no dia 24. Não haveria de ser. E Deus não quis que eu mentisse, né? E de facto, embora viesse ameaçar, todos os dias a chuviscar um bocado, mas naquela quarta-feira o tempo foi muito mais ameno. Mas aliado a isso, de facto, o apelo teria soado. A questão de os partidos da oposição, é verdade que soou muito mais o MDM, mas os outros partidos também deram a sua voz a dizer que apoiavam no candidato da Renamo. Fez levantar algumas pessoas. E isto pode ter, e não é pode, contrabalançou, não é, esta mobilização, devo chamar eu mobilização daqueles que, sendo votantes potenciais da Frelimo, não vieram na primeira, né, na primeira volta, mas mobilizaram-se, outros foram mobilizados para a segunda volta porque tinham sido ameaçados. E isto ainda outra vez a bola, né, ao futebol. Nós, já não me lembro o ano, uma vez batemos aqui, a seleção, na altura ainda parece que não era Mambas, batemos por 3-0. Eu lembro que foi por 3-0 aos Camarões. Não tinham vindo os conos, não tinham vindo os abegas. O que é que fizeram? Quando foi para irmos para
o país Camarões, eles mobilizaram todos aqueles que militavam fora do país e deram-nos 4-0. Ora, o susto da primeira mão fez com que eles fossem buscar. Então foi o que aconteceu aqui, porque na primeira volta havia aquele excesso de confiança, porque estão todos os instrumentos, não é, à sua mercê, então contavam que iam ganhar. Mas isso foi uma surpresa pelo próprio candidato da Frelimo, pelo próprio... Surpresa foi porque consta que a tensão ainda subiu um bocado, ainda agora, né? Se não foi falso alarme, consta que não está muito bem de saúde depois destes resultados. Significa que assustou-se, sim senhor, porque o excesso de confiança é tal que não concebia aquele empate. Isto quer dizer, olha, eu vou dizer que até foi num grupo do WhatsApp, eu estive a conversar com alguns, olha, eu estive com alguns amigos, né, porque eu trabalhei na Ampula durante 6 anos, fiz amigos e naquela altura era o que era, agora sou o que sou, logicamente que até o caudal de amigos diminuiu, mas ainda alguns ficaram. E quando conversava com eles, diziam que isto aqui é uma lisa, é bisca. É uma cunuca, como sou dizer até na língua de cá de baixo. Isto é canja, digamos assim. Aí é? Isto é canja, has de ver. Isto é canja. Então, significa que tinham se preparado. Só que quando eles se preparam, isto é como o ladrão. O ladrão, quando vai ao espelho, o plano dele está 100%. Mas quando é surpreendido, ele fica a fazer as contas do que teria falhado. Não sabe que os outros também se preparam para se defender dele. Mas nesse caso a oposição esteve muito melhor preparada para fazer face a esta segunda volta? E achas que não? Olha, eu não podia entrar porque eu não fui lá por nenhuma missão oficial, não era observador, não era nada. Mas constou-me que quando entrasses, por exemplo, para a sala para a votação, antes, olha, pediam-te para que deixasse os haveres ali, ok? E fosses ao biombo votar. Depois passavas a pegar. Da mesma maneira que não deixavam entrar as mochilas e as pastas, porque sabe muito bem que já há um trauma muito sério. A oposição tem um trauma das pastas e mochilas, não é, por causa das Moçambiques e Companhia Limitada, que foram encontrados com boletins, ainda agora foram encontrados boletins, não é? Até boletins da votação anterior, portanto da primeira volta, creio que o material é o mesmo. Então, o que aconteceu é que eles organizaram-se, sim senhor. Eu creio que eles hão de ter ameaçado, quer dizer, primeiro é uma espécie de conversações cordiais e tudo mais, pacíficas, mas no fim, dizer, se isto não acontecer, isto vai dar, portanto, digamos, fogo, né, ou pólvora. Então, para não haver confusões, porque de facto você nunca pode vir dizer que a confusão é porque o MMV, o delegado de lista do partido do NAM, que eram só 2, não aceita que alguém vá com celular e não sei o que no biombo. Mas isso é uma medida que até devia vir já legislado na lei. Eu vou dizer porquê. Quando foi das eleições, 2 eleições, no partido Frelimo mesmo, num comitê central que havia de eleger aquele que foi o candidato para ser presidente da República, houve dinheiros e a garantia de que tinhas votado na pessoa X era exatamente mostrado no telefone e eu vi alguns votos que votou na pessoa X. Só assim é que em contrapartida se dava, portanto, a contrapartida, porque o negócio era sinalagmático. Ora, e isso viria a repetir-se no 11º Congresso, o último foi o 11º, e isso falou-se de circular em dinheiro, portanto o que estou a dizer não é nenhuma difamação, porque pelo contrário a informação partiu de lá dentro e algumas pessoas deploraram o facto de estar a haver um voto corruptivo.
no próprio Partido Frelimo, que é o partido que regula toda a vida do cidadão moçambicano. Ora, para dizer o quê? Que afinal de contas, se estes que foram colocados, porque rastreados, né, foi-se ver que há tantos funcionários que estão inscritos nos cadernos de 2013 e 2014, mas que não estão aqui, criar-se condições para se colocar em Nampula, mas a certeza de que eles votaram no Partido Frelimo tinha que ser pelo celular mostrar. Porque mesmo no mais baixo nível de órgão, digamos, deliberativo, acontece muitas vezes, e eu vou contar o que aconteceu com a eleição do Comis. Portanto, havia um grupo que defendia que tinha que haver biombo, até chegou-se a trazer biombo para ali, para as TDMs. E que os membros da comissão, os membros do comitê, né, da sessão, deviam sair com o seu boletim e ir votar no biombo, depois é que se introduzia na urna. Houve uma confusão, guerra, que até adiou-se a eleição. O que é que se estava a defender? Estava a defender-se que se preenchesse o boletim, cada um onde está sentado. Mas havia uma orientação, porque houve uma conspiração, sim senhora, ninguém me coloca em tribunal, havia uma conspiração, você votou, tem que mostrar o vizinho do lado direito e do lado esquerdo, a mostrar que votou contra o Comis. Tudo bem? Então, não tenho dúvidas nenhumas que a ação anticelular, não leva-se o celular no biombo, há de ter contribuído também para esta vitória esmagadora. Por quê? Porque as pessoas que foram trazidas, não é, com todo o favor, não é, ser colocado na sua terra, aproveita visitar alguns amigos e tudo mais, vir para votar, no fim do dia ninguém me pergunta, votou aqui? Claro que eu votei na Frelimo. Voto é secreto, aí é muito mais secreto. Agora, se não houvesse essa obrigação de não levar o celular, haviam de exigir-me, porque já se exige ao alto nível, até para eleger-se o presidente, já se exige ao alto nível, até para as grandes decisões. Então, não deixando entrar, eu estou livre de votar em quem eu quiser. Ok? E isso há de ter também entrado em conta. Mas mais do que isso, se for a ver o número dos que se levantaram para ir votar, esses ditaram, sim senhor, a vitória esmagadora do candidato Vaal. Que para mim, deixa-me sublinhar que o candidato Vaal, sim senhora, é candidato das massas, porque deve ter saído de lá, ao contrário do que aconteceu com a Frelimo, porque saiu do gabinete. Ele é conhecido em Nampula, sim senhora, trabalhou e tudo, e eu estive a passear ali de cara até mostrar, olha, ali é a casa do Cololo, aquilo são os bens, ali tem um terreno, é do Cololo, significa que ele já esteve ali em Nampula, conhece, não é filho da terra, tudo mais. Mas a indicação não saiu da base, a indicação saiu do topo, enquanto que o Vaal saiu da base. Mas mais do que isso, ele leva grande capital político do próprio partido. Ele não é daqueles bombásticos, daqueles explosivos, não é daqueles bons de verbos, não é. Ele até tem formação, é professor, o Cololo também constou-me que era professor e tudo mais, tudo bem. Aquilo é aquela história do Guimino, mais Minhaca, são professores, porque a partir de uma determinada altura se só ver o que é que a democracia não traz para Moçambique. Antes não precisavam de perguntar que habilitações é que tem, desde que fosse um bom militante, membro do partido, engraxa bem, era suficiente ser candidato para ser presidente do Conselho Municipal. Mas a partir de uma determinada altura que a oposição começou a colocar indivíduos com uma certa formação, então a Frelimo do outro lado também começou a valorizar os que têm formação. Portanto, o Cololo tem formação, o Vaal também tem formação, mas o Vaal não é aquele, né? Aquele arrasta-massas, digamos, um carismático acima de tudo. E por isso mesmo, ele é simples.
é de muita sensibilidade e é gostado, constou-me isso. Pelo menos a população, digamos, renamista gosta dele e tudo mais. Portanto, ele leva as duas coisas, a simplicidade dele, o capital político do partido e até mais, já estivemos aí a conversar, não será que a própria Renamo estava a experimentá-lo? Se não ganhasse, em 2018 não seria ele, seria outro. Se calhar até deve haver o outro com um certo carisma, um certo capital, bom de verbo e tudo mais. Mas terá... nos cavalos ganhadores nunca se desfaz, nunca se muda a equipa que ganha, né? Portanto, se a Renamo não tinha assim muita certeza, agora já tem, que afinal de contas o povo gosta daquilo, apesar dele não ser daqueles bombásticos, explosivos, digamos que arrasta massas e tudo mais. Demagogo, muitas vezes os arrasta-massas são demagogos, dizem coisas que não vão fazer, mas porque pronto, isto também funciona na política e funciona mais até, e as pessoas gostam, mas enfim, devo dizer que ganhou este, se calhar até contra aquilo que seria as perspectivas, mas foi um indivíduo de prudência. Exato. Se não ganhar, havia de ser colocado um outro a seguir mais forte, já que se trataria de um mandato de 5 anos. Exato. Este é para quantos meses? 5 meses. 5 meses. Fala-se aqui, Dr. Frangulos, exatamente o que acabou de dizer, que o candidato, aliás, um dos erros foi que o candidato da Frelimo não saiu da base, mas do topo, ao contrário do candidato da Renamo, que saiu da base. Esta é uma lição que a própria Frelimo deve tirar deste processo? Não, o problema é que a Frelimo vai ter que sentar-se e refletir e vai ter que aceitar, porque só com, digamos, derrotas desta natureza é que a Frelimo pode abrir-se a opiniões, porque isto não é de hoje. As pessoas sempre observaram que é preciso também ouvir as bases, não é só falar das bases, né? Mas é preciso ouvir as bases. No lugar de vir impor o candidato, é preciso escutar primeiro. Nós vimos, muitas vezes, atirar-se um candidato de um ponto X para o ponto Y, né? Vamos lá. Repara o candidato de Boano. Ok? Candidato de Boano. Exatamente. Não, é de Boano. E ali em Boano até só tinha uma quinta. Ok? Mas o candidato da Frelimo é o candidato que ganha. Mas esta máxima vai começar a mudar. Vai começar a mudar. Exatamente por quê? Porque as pessoas estão a crescer na consciência, estão a crescer, e de modo que vão também obrigar que os partidos mudem os seus princípios, devo dizer, os seus princípios, alguns, e se não forem até muitos, dos quais princípios arrogantes e antidemocráticos. Exato. Pode-se dizer-se, aliás, o MDM foi o maior perdedor destas eleições intercalares, porque perdeu o município e, portanto, nesta segunda volta também pode-se dizer que a Frelimo saiu derrotada. Que lições o MDM tira destas eleições? Não é verdade que seja o maior perdedor. Senão eu entraria em contradição com o que ele não participou nesta. Participou naquela e eu disse, o maior perdedor tinha sido, a Frelimo, 2, a Frelimo, porque é que muito fez para que tal acontecesse. 2, o STAI e a CNR, lembra-se? E o MDM tinha sido o maior penalizado. Pode ser que alguém não concorde com isto, mas se for a fazer, não digo um ato de contrição, mas se for a fechar os olhos e ler a consciência,
há de entender que de facto o que eu disse tem a ver com o que tinha acontecido. Maior penalizado por quê? Por que desta intercalar? Por que aconteceu esta intercalar? Simples. Porque o Amorano morreu. Foi assassinado. Foi assassinado. Ok. Se não tivesse sido assassinado, não haveria intercalar. Estaríamos aqui a falar de outras coisas. E à espera da eleição autárquica de 2018. E provavelmente por que é que foi assassinado? Quando nós começarmos a fazer este replay, não é? Nós vamos encontrar que o maior culpado, não é, do que aconteceu, sem estar a dizer que o maior culpado da morte do Amorano foi o MDM, mas o maior culpado para que tal acontecesse, para que aquele oportunista, quer seja por uma questão passional, uma questão de negócio, como alguns tentam aventar, e muitos de nós aventamos que o adversário aproveitou-se, e há informações aí de razões muito fortes para se poder ter aproveitado. Não haveria de se aproveitar se o MDM tivesse gerido o processo da melhor maneira. Então, tendo morrido e provocado a intercalar, não pode ser o maior perdedor, mas sim o maior penalizado. E os outros são perdedores porque nós vimos que o comportamento do STAI e da CNE é de um participante na eleição, não é de árbitro. É quem está interessado na vitória da Frelimo. Então, a Frelimo, CNE e STAI, maiores perdedores. Agora, se me perguntar quem é o maior perdedor, eu vou te dizer. A Frelimo, o maior perdedor, quase não, é um elemento constante, não é? Capa. Frelimo, maior perdedor, só que agora já não é CNE, STAI, mas sim encontramos quem? A TVM, encontramos a RM e encontramos a PRM. Por quê? Porque já na altura da comemoração, no lugar, tudo bem, a pessoa está contente, nós não gostamos, eu estive lá, vi, por isso contem histórias que quiser, até o meu amigo Tomás Salomão disse que, olha, deploramos que a Renamo tenha tentado invadir a sede. Mentira absoluta. Exato, vamos mesmo ter de fazer um brevíssimo intervalo. Nós já voltamos então para mais análise sobre este tema de eleições intercalares de Nampula. Até já. Estamos de volta então para a análise aqui com o Dr. António Frangulos, que dizia, Dr. Frangulos, que não constitui a verdade que a Renamo tentou, portanto, invadir a sede provincial da Frelimo em Nampula. Não. O que aconteceu é que um grupo de membros da Renamo, devidamente identificados, eufóricos, com bandeiras motorizadas, quando eles vinham, eu até estava hospedado atrás do comando da polícia, numa residencial que ali existe, eles tomaram o rumo, uns da eletricidade de Moçambique, e a cauda do grupo entendeu virar exatamente dali, atrás do New Hotel, para entrar pelo comando. E eu não sei, porque não os acompanhei, se passaram do lado do comando ou se passaram do lado da sede, porque o comando está do lado esquerdo e a sede da Frelimo fica do lado direito. Entretanto, eles desapareceram, tudo bem. No regresso, por acaso eu estava no supermercado VIP, que é ao lado da Sé Catedral. Acontece que eles regressavam, mas ainda não se tratava de concretamente uma manifestação enquadrada, organizada pelo próprio, digamos, pela cúpula do partido que estava lá. Via-se que aquilo ali tinham sido, portanto, iniciativas esporádicas. Os tipos regressam, mas um bom número. Mas mais tarde veio-se a ver que, afinal de contas, eram muito mais quando foi organizada pelo próprio partido. Este grupo pequeno
mas numeroso, não resta dúvida, mas pequeno em relação ao grupo que depois, afinal de contas, veio já enquadrado pela cúpula da RDA. O que acontece é que eles regressam, não é? E queriam passar outra vez pela mesma via, que é já sendo do lado esquerdo a descer, não é? Para o New Hotel, para quem conhece Nampula, para Mutawanha, para quem conhece também essa indicação, eles iam passar justamente em frente, quer dizer, a escassos metros do partido. E eu penso que eles vão ter considerado aquilo uma provocação. E eu acho também que não há pior coisa que você encontrar alguém que perdeu o filho porque foi assassinado pelas razões que existiram ou não, dizer parabéns, quando devia dizer os meus pésames. Portanto, o indivíduo que está aí combalido com o que aconteceu e alguém aparece ali e faz barulho com motas e etc, etc. Pode, sim senhora, consubstanciar uma provocação, mas não pode consubstanciar uma invasão à sede, quer dizer, tentar invadir a sede. Não é possível uma sede que está bem guarnecida. Aqueles indivíduos de armas não traziam armas. Eram indivíduos que estavam simplesmente a cantar e a regozijar-se daquilo que tinha acontecido. Mas pronto, para dizer o quê? Que para mim a polícia não pesava, porque eu esquecia-me de dizer que logo já baixa pela intervenção rápida e lançar-se gás lacrimogéneo. Portanto, eu ainda tirei algumas fotografias, nem quis publicar, sabia que outras pessoas melhor posicionadas que eu haviam de tirar já circulam aí nos Facebook. Portanto, eu penso que a polícia não precisava de agir daquela maneira para dispersar uma manifestação. Eu sei que estes também estudaram como é que se faz sem criar qualquer tipo de feridos ou mesmo mortes, indivíduos que estão completamente indefesos, que basta ouvir um tiro feito para o ar, põem-se logo a fugir. Ou seja, houve mais uma vez Eles alguma vez fizessem isso, não é? Contra a Frelimo. Conheces algum caso que fizeram isso contra uma manifestação da Frelimo? Quer dizer, os da Frelimo são os sacrossantos, os perfeitos, não é? Caíram do céu, limpinhos, limpinhos. Não pode. E é preciso dizer aqui, com todas as letras de que se cose, a Polícia da República de Moçambique não é um conjunto de guardas da Frelimo. São funcionários que são pagos pelo erário público. E não pode haver confusão. Está a acontecer o que está a acontecer porque ainda temos aquela confusão constitucional em que se confunde o presidente da República com o presidente do partido que está a sustentar este governo. Mas isto tem que entrar já na cabeça de que tem que se pensar em mudar. A Polícia da República de Moçambique não são empregados de nenhum partido, não são moleques, não são criados de nenhum partido, nem de nenhum presidente ou secretário de partido. Mas, portanto, eu só vou acreditar que eles de facto não sabem como devem dispersar as manifestações sem aquele desbarato todo, se alguma vez fizerem a uma manifestação da Frelimo, o que nunca aconteceu. Então pronto, logo a seguir, até muito depois de algum tempo, veio já a verdadeira manifestação, digamos que deve ter sido programada pelo partido. O secretário-geral da Arnamo estava à frente, e eu ainda consegui divisar o Viana, que já foi vice-presidente na Assembleia da República, com o instrumento de música. Chegados ali, as avenidas já me fogem, mas quase que a entrar para a sede da Frelimo e a primeira esquadra, tinha lá a polícia que mandava desviar aquele rolo de pessoas, portanto, para a esquerda, como quem vai para a escola 1º de maio, e tinha o carro da polícia atrás, já como meninos bonitos, organizados, sem violência nem nada, porque de certeza algum responsável disse: olha, meus amigos, vocês não podem fazer isto, ou telefonou para o comandante, uma coisa qualquer, porque hoje as informações chegam em todo o mundo em tempo real. Foi o que aconteceu. Já Estados Unidos e Portugal já estava a comentar isso, e aquelas imagens daquele ferido estão a circular. Não fica bem. Não fica bem para a Frelimo, não fica bem para o Estado. E mais uma vez, a Polícia da República de Moçambique é pago
pelo erário público, a televisão de Moçambique é pago. Quando começou-se a perceber que a Frelimo estava a perder, olha, desligaram-se da realidade política, não é? Que estava atual, e começam a dar novela. Quer dizer, a televisão de Moçambique tem uma função em informar, que é um direito constitucional que os cidadãos têm. E então, quando deve informar, entende que deve dar novela. É o que o povo de facto queria naquela altura. E a Rádio Moçambique também pôs-se aí a fazer apelos disto e a dar músicas nos intervalos. As pessoas querem saber a quantas é que vai o evento ou a efeméride, lá o que seja. Portanto, é Nampula. Quer dizer, todo o cidadão tinha o ouvido esticado para Nampula, para saber como é que as coisas estavam a ocorrer. Aquela televisão de Moçambique, que até tem o condão, os elogios de fazer maiores coberturas e jornalistas muito mais formados e tudo mais, com melhor empenho, melhor maquinaria. Ainda há pouco tempo trouxe-nos uma maquinaria de ponta, 3D ou 4D, sei lá como é que se diz. É aquela que vira-se e começa a dar novela. Mas quando as pessoas estão interessadas em saber o que é que está acontecendo. Mas quer dizer, quando está a perder a Frelimo, não há notícias, não há direito de informação neste país. Não pode ser. Como dar independência a estes órgãos? Não, mas tem que meter na cabeça que Estado é Estado, partido é partido. Já percebemos que ao longo do tempo esta questão não está a ser levada em conta. Ao nível das consciências deles ainda não entrou na cabeça que há uma destrinça a partir da Constituição de 90, embora a destrinça não foi aquela desejável, mas há uma destrinça entre o partido e o Estado. Da mesma maneira que existe uma destrinça entre a Igreja e o Estado, tem que haver uma destrinça clara entre o partido e o Estado. Se os outros têm que ir meter um documento para pedir a presença da polícia, eles também têm que fazer o mesmo. Mas enquanto o Executivo indicar o PCA destes dois órgãos... Claro, enquanto tivermos... Não é só o problema do PCA, é uma questão geral e generalizada, porque a Constituição assim o permite. É por isso que eu digo, olha... Eu volto um pouco para os meus comentários atrás e falava para a consciência do presidente Gakama, porque eu sei que ele acompanha. Eu dizia, antes de se preocupar com a alteração da Constituição, preocupe-se com o pacote eleitoral, porque o instrumento para Frelimo fazer fraude é exatamente a lei eleitoral. Depois de tu teres a lei eleitoral em condições para evitar que se faça fraude, só assim que você pode vir a ganhar. E ganhando, já pode pensar em mudar a Constituição. Inclusivamente, a questão do coisa das contrapartidas ou das parcerias até não são, mas quando se trata das conversações militares e tudo mais. Então, estas condições é que podem te levar à vitória. Uma vez a vitória, é que podes pensar em mudar a Constituição, porque o problema de facto está na Constituição, onde o Presidente da República é ao mesmo tempo o Presidente de um partido que concorre. Como é que um árbitro é ao mesmo tempo o Presidente de uma sociedade anônima desportiva? Estás a imaginar o Bruno de Carvalho ou o Jorge de Jesus se aparecer como árbitro num jogo que joga o Sporting e o Benfica, ou o Sporting e outra pessoa, e o árbitro é o Bruno de Carvalho? Não pode ser. Nós temos que, de uma vez por todas, dar um salto, um leapfrog, como se costuma dizer, um salto de rã. Temos que fazer isto, ou se quiser temos que calçar as botas das 7 léguas e atravessarmos isto. Temos que mudar, porque nós estamos com uma Constituição não civilizada. Temos que evoluir. Exato. Presidente da República é Presidente da República. O chefe de um partido é chefe de um partido. Não pode haver confusão. Tem que haver uma destrinça clara. Uma destrinça clara não só disso, como dos 3 órgãos de soberania. Né? O poder legislativo, os 3 poderes, o executivo, não é? Portanto, e o judicial. Esta separação tem que ser uma separação material e uma separação formal, uma separação objetiva e subjetiva.
não pode continuar a ser condição para você ser um membro do judiciário, ter cartão vermelho, ser um militante e ainda mais às vezes pede-se que você seja um sim senhor, um lambebota e tudo mais para você ser isto e aquilo. Isto tem que acabar uma vez por todas. Exato. Dr. Frangules, estamos com pouco tempo, mas dá-nos então, temos tempo suficiente para migrarmos para outro tema, mas eu gostava que deixasse ficar as últimas considerações com relação a este processo. Pelo menos nós já temos então a informação oficial do Presidente da Comissão Distrital de Eleições, a dar então esta vitória ao candidato da RENAMO, Paulo Van Hal. Já é uma coisa oficial, portanto as pessoas já podem ter certeza destes resultados. O que é que deixa, o que é que se pode tirar como lição desta segunda volta? A lição que se pode tirar é que as coisas estão a mudar. Mesmo a mudança não sendo a ideal, porque já devia ter mudado substancialmente, mesmo quando a Frelimo não consegue ver, porque está mesmo com os olhos vendados, só quando surge uma coisa desta, porque esta vitória da oposição não é só pelo facto de ser a vitória, olha-se para os números. Quer dizer, aquilo que eu ouvia nas ruas com os camaradas, que ia ser uma lisa, ia ser uma canja, foi exatamente o contrário. O que significa que as pessoas estão cansadas, chateadas com a Frelimo, porque é ela que faz, não pode recusar, porque até ela diz explicitamente. Agora, é preciso, para ela poder mudar isto, ela tem que sentar e procurar encontrar, afinal de contas, o que é que põe aquelas pessoas chateadas, tão hostis como estão, não reconhecemos, e a Frelimo não pode acreditar que todos os militantes que tem e os membros que tem estão a favor da própria Frelimo, e isso aconteceu na Beira, quando foram ver que para aquele número de votos que tinha dado vitória ao Davis, olha, tinha que ter sido votado o Davis também por membros da Frelimo. É preciso a Frelimo sentar e saber que as pessoas já não são mais aquelas pessoas cordatas, não é? Zanhuanas, portanto, cordeiros para você matar, como se mata uma jiboia quando engoliu um cabrito. Não é só fechar-lhe os olhos e enfiar-lhe uma lança. Já não são as mesmas de 75. Algumas pessoas que já têm idade de votar nem sequer eram nascidas em 92, quando foi do armistício de Roma. Não eram nascidos, já têm direito de votar. Não pode continuar a pensar. Está uma outra geração. Sim, a narrativa está completamente desgastada. A narrativa de que são bandidos. Está aí, ganhou bandido, não é? Não é RENAMO dos bandidos. Não é o Gacamo bandido, que sempre disseram que é bandido aí na Assembleia. Agora eu vi, já vão começar a remodelar o discurso. Quero ver agora, quando voltarem para a Assembleia, como é que vai ser o discurso. Mas tem que começar a pensar que as pessoas que ouvem já não são as mesmas. Dizer que porque andou a matar alguma guerra, você faz sem ter morto ninguém. É possível. Então é preciso ver que as pessoas estão simplesmente a ouvir uma narrativa completamente desgastada. O que elas sabem é que, olha, aqui, e aliás o Tomás Salomão foi claro, se continuarmos a comer sozinhos, nós vamos acordar aonde? Vamos acordar na praia. Então, é preciso saber que as pessoas estão ficando fartas de tudo. O emprego, né? O emprego, a boa vida, o bem-estar social e tudo mais, é só para os da Frelimo e os seus,
não é, apaniguados, digamos assim, os seus filhos, sobrinhos, noras, genros e companhia limitada. E isso vai crucificar a Frelimo grandemente. E, sobretudo, com essas dificuldades que se avizinham por causa das dívidas, vão dizer o que eu disse. Porque as condições estão cada vez a ficar mais deterioradas. E os únicos, eu como costumava dizer, a lei do funil, os únicos que hão de continuar a tomar banho à vontade são os que estão na boca do funil, enquanto os outros têm que fazer dieta para passar por baixo da boca do funil. Portanto, é preciso eles começaram a pensar que as dívidas, sim senhor, vão trazer problemas sérios. E o FMI já disse, pelo estudo que fez, até 2022, não há de haver dinheiro para ninguém. E isso vai trazer os problemas, todos. Exato. Uma última questão, Dr. Frangulos. Como é que olha para a implementação nestes 5 meses da promessa feita pelo candidato da Renamo, Paulo Van Gaal? Estamos a ver que ele vai depender apenas do orçamento que foi alocado ao município. Olha, é assim, Ana Maria. Eu estive em Nampula, até agora está-me a doer a coluna, porque eu entrei pelos subúrbios, vi aquela pobreza extrema, aqueles buracos todos. Olha, um carro para ali andar, vites e companhias, turismo, não vale a pena. Se você vive naquele sítio, tem que dar uma volta muito grande ou deixa o carro no vizinho. Ora, o que acontece? As pessoas estão conscientes de que aqueles problemas é porque a Frelimo, o governo, não desembolsa os dinheiros para os municípios que estão com a oposição. A Frelimo, o governo pensa que está a fazer bem, porque as pessoas vão se revoltar contra a Renamo ou contra o MDM do governo. Mas elas estão conscientes de que nos outros municípios onde eles governam, desembolsam. E então, nós não somos povo. Afinal, qual é o povo que a Frelimo defende? Nós não somos desembolsados os valores para poder melhorar isto e aquilo, porque nós votamos pelo MDM. Então, estes 5 meses para o Van Gaal há de ser simplesmente para conhecer a administração do município e tudo, e vão lhe dar um benefício da dúvida. Não pensem que vão recuperar o município de Nampula de mão beijada. Isso podem esquecer. Ou seja, haverá uma dificuldade na alocação do orçamento. As pessoas estão chateadas. Eu estive a conversar, os empresários. Um empresário dizer, olha, eu tinha 430 trabalhadores, 430 trabalhadores, agora fiquei com 30. E eu não sei se ia aguentar até o fim de 2019. Até 2019, até agora são cerca de 50% de empresários que já fecharam. E até 2019 não sabe se não terão fechados todos. Ora, uma coisa, Ana Maria, que não, de certeza nunca te passou despercebido. Nunca, um minuto só para te dizer isto. Quando chega o tempo das campanhas, a Frelimo vai buscar aonde dinheiro? Não reúne os empresários? E os empresários que querem manter uma boa relação com esse governo dão, mas agora não têm para dar. E vai ter as mesmas dificuldades, ou quase iguais, da oposição. Porque já não vão ter dinheiro para fazer aquela pompa e circunstância de andarem com contentores e contentores, até quem não quer a camiseta, toma lá a capelana e tudo mais. E por quê? Porque as condições estão cada vez mais deterioradas. Exato. Obrigado, Dr. Frangulos, por estar aqui mais uma vez. Nós vamos encerrar este espaço de análise.